Dionísio, o deus dos bosques, do vinho, das orgias, do deleite, prazer, livre de qualquer culpa. Hoje eu vou falar do processo de criação dessa tela aqui. Ela não tá ali de verdade. Não sei se você percebeu, mas acontece que eu fiz esse quadro para dar de presente. Esse quadro tá pronto comigo já tem mais de um ano, deve ter aí 1 ano e meio mais ou menos. O tempo que eu levei aí para me despedir dele devagarzinho. Primeiro apreciar, me acostumar com ele, depois me acostumar com a ideia de não ter mais ele toda vez aqui perto. É sempre um processo, mas chegou a hora. Esses dias foi aniversário do Vinícius, do Caos. Hoje eu vou encontrá-lo e resolvi que vou levar. Vou aproveitar essa ocasião para dar de presente. Então eu tô gravando no momento que ele já não tá mais aqui na minha casa. Ele tá no seu destino final. Pelo que parece, se vocês não veem a tela logo de início, e se ela não fica ilustrando o meu vídeo enquanto eu falo aqui com vocês, que gera menos interesse, parece que as pessoas não ficam tanto no vídeo, é um pouco triste. Eu fiz aquele vídeo super especial falando sobre o meu quadro do Pan, que eu vendi, então também não tá mais aqui comigo. E aí, porque eu não coloquei ele assim, do lado aqui, como se estivesse no cavalete, porque muito menos gente ficou lá no início do vídeo. Então, se você é um desses, vou até deixar aqui se você quiser ver, dar uma segunda chance pra ele. Mas vamos lá, antes que você se desinteresse, porque esse quadro foi muito especial. Ele é mais um que vem no final dessa série da Serpente Escarlate, dessa série das Telas de Fogo, em que eu evoco, enalteço e louvo as energias de várias deusas. E no final do texto que originou todas essas telas da série, tem uma passagem onde eu faço o contraponto, trabalhando um pouco das energias que eu reconheço em mim. Então o contato com essas energias me possibilitou também uma espécie de trabalho de sombras, que na prática é um espelho, né? Nu e cru, olhar para dentro, olhar para si mesmo, identificar ali traços que você reconhece como seus e aceita e abraça isso, e traços que você não reconhece como seus, que foi algo que de repente é algo que você reproduzia sem pensar. Então Pan e Dionísio vêm no final dessa série, dessa obra, como o consorte da deusa e ao mesmo tempo esse espelho para mim, enquanto magista e artista. E aí, essa parte de sombras, né, de lidar com os impulsos, as vontades cruas, aceitar esse lado de impulso que o Pan traz, o Dionísio, por outro lado, ele me passa uma energia de leveza, mas de um lugar de fartura, de um lugar de gentileza. Claro, é um Deus que fala de deleite, de prazeres. E não é com moderação, é no máximo. Alguns poderiam dizer que isso é hedonismo. Mas o exemplo que eu tenho dessa energia, inclusive que eu usei como referência para pintar esse rosto, me traz um outro lado do deleite, que é estar no presente e aproveitar o máximo de cada possibilidade de ter comunhão com aqueles que a gente ama. O Vinícius, também conhecido como Caos, um grande amigo meu, um irmão querido. E eu já me peguei muitas vezes em situações específicas, participando de reuniões nossas, rituais que ele promove. Ele, enquanto mestre de cerimônia, sempre me passou uma energia dionisíaca. Na vida pessoal mesmo, sabe essa pessoa que sempre vai te receber muito bem na casa dela e que sempre vai ter um prato de comida para você na mesa dela? Essa energia do banquete, não para extravasar, mas para celebrar, para não deixar passar em branco cada precioso momento no tempo presente que você estiver dividindo com aqueles que você ama. E aí eu comecei esse processo buscando uma imagem de referência e eu achei a foto perfeita em alguma situação social, e a expressão no rosto dele, e o fato dele estar olhando para além da câmera, para fora da imagem, como se estivesse chamando com alguém, fazendo uma brincadeira, falando de algo divertido, tem essa expressão que eu tô muito acostumado a conviver com ele, identifico assim, de cara batendo nessa foto, que é de quem está se sentindo em casa, não só literalmente, mas a energia do ambiente que está ali presente com as pessoas com que você está dividindo esse momento. Aí eu peguei essa foto e fui pro Photoshop fazer uma manipulação para colocar um braço na posição que eu queria aqui na frente do rosto, segurando um cacho de uva, um outro braço aqui segurando uma taça de vinho, símbolos dessa deidade. Também busquei um tecido ali para tentar fazer esse efeito de uma toga, um pano branco, assim, mais para ficar com aquela cara bem grega. Esse é um quadro que eu queria fazer mais ancorado
inspirado naquela estética clássica, as referências de pintura tradicional. Então eu fiz todo aquele rascunho de carvão, como vocês já viram nos outros projetos. E esse com bastante esmero, eu tive uma experiência muito agradável também. Traduzir ali para o desenho, né, estilizar o rosto, a anatomia dele com a barba, são características muito marcantes. E eu costumo desenhar mais figura feminina, né, então o rosto masculino ele traz uma série de novas situações para você resolver ali no desenho, que é interessantíssimo. Eu escolhi fazer sobre um fundo cinza justamente porque, como eu queria fazer com essa pegada mais clássica, a minha ideia era ir saturando aos poucos, posicionando em umas áreas de maior interesse, mais quentes, com uma luz mais recortada, enquanto o cinza ainda poderia vazar, respirar ali do fundo nas sombras, e até para fazer uma textura que parecesse uma parede antiga de um templo, uma coisa assim. Então, na hora de colorir, eu tomei bastante cuidado para ir fazendo essas camadas de transparência. Primeiro, para preservar muito desse cinza, para não cobrir totalmente ele. E esse foi um quadro relativamente rápido. Eu fiz em 2 sessões, se eu não me engano. Aí parecia que ele estava pronto, eu deixei ali um pouquinho, dei uma refletida e tal. Na verdade, teve uma terceira sessão que depois que ele estava seco, eu acabei... Aí passou um dia, umas semanas, não sei. Eu achei que ele ainda estava precisando de um pouco mais de calor. Eu achei que a temperatura dele ainda estava muito fria. Por causa da base cinza mesmo, a própria pele estava muito esbranquiçada. Então o que eu fiz? Eu vim com uma tinta amarelada, alaranjada, assim, né? Bem diluído no óleo de linhaça para fazer uma camada de transparência, como se fosse um filtro de calor em algumas áreas, principalmente da pele, para ele ficar com mais vivacidade. Também joguei uns avermelhados na bochecha, aquela coisa do sangue quente, né? Quando a gente está feliz, quando a gente está bebendo vinho, que traz essa coisa de, né, as bochechas rosadas. Foi um acentozinho que eu fiz no final, que acho que fez toda a diferença. E também na própria toga ali, que era estava mais neutro, mais branco, eu joguei um calorzinho nessa luz para parecer que está num ambiente acolhedor, confortável. E esse último detalhe fez toda a diferença para passar a atmosfera que eu queria, para essa energia, que é uma energia de deleite, de êxtase, mas que para mim também traz uma lembrança da importância de celebrar os momentos de comunhão. Essa tela foi um presente, foi uma surpresa. Eu revelei para ele ao vivo durante uma cerimônia, um ritual que eu fiz aqui em casa, que foi uma espécie de trip psicodélica, mágica, de vernissagem de todo esse projeto que eu tô falando para vocês aqui desde o início do canal, todas essas telas. Eu fiquei pintando durante meses sem postar, sem meus amigos virem aqui em casa ver, porque era surpresa pra Clara, né? Então, quando eu emendei, e inclusive essa tela também foi isso, uma espécie de momento de ligação onde eu encerro o ciclo das telas sobre a Clara, e essa vontade de continuar pintando as energias, ela continua em mim. E aí eu continuo fazendo a tela do Vinícius e, enfim, muitas outras que eu ainda vou mostrar aqui pra vocês, de outras pessoas que fazem parte da minha vida, incorporando diversas energias que eu quero trabalhar ali. Nesse dia, as telas estavam todas tapadas com tecido preto, tudo, né? Imagina todas as paredes, umas 12 telas, todas tapadas. E aí, durante momentos específicos da ritualística, eu ia lá e eu revelava uma diferente, que tinha a ver com o texto, com a música. Essa era a última. E nesse momento do ritual já estava amanhecendo e a gente sentou para fazer um banquete. Fazia parte do roteiro da cerimônia. E essa é uma ferramenta de comunhão que eu aprendi com 2 pessoas muito queridas, com o Caos e também com o Jorian, que é um amigo meu extremamente dionisíaco, que por acaso foi quem eu pedi para gravar um texto, uma narração guiada, que eu toquei na voz dele, enquanto a gente contemplava a revelação desse último quadro da trip. Do branco na frente dos seus olhos, cores explodem como cachoeiras de pura tinta. Seus ouvidos não apenas captam, eles produzem música. Em 1 segundo, você cria e recria cada obra de arte que você já experienciou na sua vida toda. E você imagina como essas obras evoluiriam
se seus mestres tivessem vivido por 1000 anos mais. Você é ritmo. Você é a textura do óleo na tela. Você é o último respiro engasgado do ator, momentos antes da cortina baixar. E eu tô aqui contando isso porque é um pequeno vislumbre de como eu faço o meu trabalho mágico, não convencional, usando a pintura como um instrumento de magia, de ritualística, de invocação e evocação de energias. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá chegando agora no canal, se inscreve para não perder as novidades. E aproveita e me conta aqui nos comentários qual foi o momento mais dionisíaco que você já teve na sua vida. Será que você vai ter coragem de colocar isso aqui? Se muita gente comentar os seus, mas olha só, tem que ser o mais dionisíaco mesmo. Eu vou falar o meu também, será? E olha só, última coisa antes de ir embora, confere essas sugestões de vídeo. Tem muita coisa legal no canal sobre pintura, sobre magia, pode ser que você goste. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu!